Em meados de 2021, quando eu tinha recém descoberto o curioso mundo das Lost Medias, eu tava assistindo o vídeo clássico do iceberg das Lost Medias do Blamington Horror, cheio daqueles exemplos clássicos da época da fundação da comunidade de Lost Media, tipo Cracks e Clockman. E chegando mais ou menos na marca dos 16 minutos, ele citou uma Lost Media que particularmente me chamou a atenção. Ela não faz parte da lineup principal, digamos assim, e se trata de um filme de animação de 2005 chamado Emperor's Chung, que foi uma coprodução entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E ainda por cima lançando de forma simultânea em ambos os países. Mas por ter flopado, ele nunca recebeu um lançamento em home video e simplesmente desapareceu. Tenho certeza que pelo menos 99,9999% das pessoas que se interessaram pela história foi por essa ideia das duas Coreias se unindo de alguma forma para fazer um filme, mas para mim, o que realmente chamou minha atenção é o simples fato da protagonista ter o mesmo sobrenome que o meu. E eu juro, até agora eu não me acostumei com isso. Eu sei que parece brincadeira, mas o roteiro original desse vídeo foi escrito em meados de julho e agosto de 2023. Ou seja, ele teoricamente era para ser o segundo vídeo do canal, predatando o primeiro comeback com o vídeo do Sound of Freedom. Agora, o porquê dele ter sido engavetado por tanto tempo, eu não faço ideia. Mas nunca teve um momento tão bom para resgatar ele como agora. Porém, como vocês já devem imaginar, o roteiro que eu estou lendo neste momento não é um roteiro original, e sim uma versão reescrita. Não apenas porque tem várias atualizações e acréscimos importantes, agora com a intenção de fazer o vídeo mais completo sobre o tema até então, como também pelo fato do texto original ser horroroso, completamente truncado e com uma escrita prolixa e pobre em vocabulário. Mas enfim, dito isso, vamos logo pro vídeo. Primeiramente, para dar o contexto de como essa coprodução foi sequer possível, vamos ter uma breve aula de história. Em 1998, o então presidente da Coreia do Sul, Kim Dae-jung, instaurou a então Sunshine Policy, ou Política do Sol em português, que tinha o intuito de adotar uma postura menos hostil e mais reconciliadora com a Coreia do Norte, com a ideia de que a gentileza, diálogo e a cooperação seria mais eficiente em amolecer a tensão entre os dois países. Essa política perdurou até o ano de 2008, e durante esse período tivemos acontecimentos históricos como a Cúpula Intercoreana de 2000, onde houve pela primeira vez na história uma reunião entre os líderes das duas Coreias. Também tivemos as emblemáticas reuniões de famílias separadas pela guerra, além de investimentos e projetos econômicos conjuntos. Esse esforço rendeu a Kim Dae-jung o Prêmio Nobel da Paz de 2000. Falando de Emperor's Chung agora, o filme foi um projeto fruto da criação do renomado diretor e animador sul-coreano Nelson Shin. Nelson Shin trabalhou em diversas produções estadunidenses desde o começo dos anos 70, sendo um dos animadores responsáveis, por exemplo, pelos sabres de luz do primeiro filme do Star Wars, também trabalhando na The Pat Farrell Enterprises no desenho da Pantera Cor-de-Rosa e permanecendo na empresa na sua aquisição pela Marvel Comics, se tornando a Marvel Productions, chegando a atuar como produtor no desenho dos Transformers nos anos 80 e como diretor no filme dos Transformers. E foi durante a produção do filme do desenho da versão original de My Little Pony que Nelson Shin fundou em Seul a Acom Production. Então, do lado sul da Coreia, temos a Acom Production, estúdio fundado em 1985 pelo próprio Nelson Shin, que apesar de não possuir, com exceção de Emperor's Chung, é claro, nenhum trabalho autoral, eles já trabalharam em dezenas de filmes e séries de animação, entre eles mais de 200 episódios dos Simpsons e do Eu Filme dos Simpsons, o desenho dos X-Men dos anos 90, Tiny Toons, Animaniacs, o desenho do Batman dos anos 90, as 11 primeiras temporadas de Arthur e 5 filmes da franquia Em Busca do Vale Encantado. Essa filmografia vai ser bem importante mais pra frente no vídeo. Porém, apesar de sua importância vital na indústria de animação, chegou a um ponto em que Nelson Shin ficou cansado de trabalhar em projetos de terceiros e passou a desejar trabalhar em seu próprio projeto, que seria o seu filme dos sonhos. Ele desejava trabalhar em um filme que levasse a cultura e a beleza coreana mundo afora de forma acessível para espectadores de todas as idades. Então, depois de um trabalho extenso de pesquisa e estudo de materiais históricos, ele escolheu o conto de Sin Chung. A história do conto começa com Sin Hak-gyu, um homem que havia ficado cego e tinha perdido sua esposa logo depois de ela ter dado à luz a sua filha Sin Chung. Não há explicação exata do motivo da cegueira de seu pai. Algumas versões narram esse fato de forma mais literal, outras de forma mais metafórica. Mas o que é importante é que, apesar da cegueira da situação de problema, Sin, o cego, como tinha ficado conhecido, criou sua filha da melhor forma possível. Sin Chung cresce e se torna uma mulher bela e bondosa, sempre trabalhando duro para cuidar de seu pai. Um dia, Sin, o cego, enquanto andava, caiu em uma vala profunda
profunda, mas um monge que passava por ali o salva e lhe faz uma revelação. Se ele oferecesse 300 sacas de arroz para o templo de Buda, suas orações seriam atendidas e sua cegueira seria curada. E sem pensar, ele aceita a proposta, mas depois se arrependeu profundamente por não ter a menor condição de cumprir a sua promessa. Sabendo a promessa inalcançável do pai, ela ouve sobre marinheiros que estavam à procura de uma jovem que aceitasse se sacrificar para o rei dragão do mar na esperança que isso acalmasse as águas agitadas do mar de Indangzu. Em troca de sua vida, ela pede que 300 sacas de arroz fossem doadas ao templo. Movido pelo gesto tão puro de Xinjiang, o rei dragão do mar não permite que ela morra e a leva para o seu palácio subaquático e depois a devolve dentro de uma flor de lótus gigante que flutua até a costa e é encontrada pelo rei daquela terra. E ao se desabrochar revelando Xinjiang, o rei se encanta por sua beleza e história e decide fazê-la de sua rainha. Ela lhe conta sobre o desejo de encontrar o pai, e a pedido dela, o rei organiza um banquete para todos os cegos do reino. No último dia do banquete, seu pai chega ao local maltrapilho e ainda cego, ou seja, que monge filha da puta do caralho, e ao ouvir novamente a voz da filha, que ele achava que estava morta, o choque de alegria que ele tem é tão grande que milagrosamente sua cegueira é curada. E esse é o resumo da história. É necessário frisar que o filme faz algumas mudanças importantes em relação ao conto original, mas isso é algo que vai ser melhor debatido mais pra frente no vídeo. Diferente do que eu mesmo esperava na real, essa conexão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte foi mais coincidência do que algo pré-planejado. Em 1999, em uma feira de animação em Singapura, Nelson Shin esbarrou em um empresário de Pequim chamado Jin Kim, que liderava a delegação norte-coreana na feira. E fazendo um networking, Shin pediu a Kim que lhe servisse de ponte para firmar uma parceria com a indústria de animação norte-coreana, que no caso é representado por um único, porém enorme estúdio, a SEC Studio. E agora, do lado norte da Coreia, temos a SEC ou SK Studio, abreviação de Scientific Educational Korea, também conhecida como Korean April 26 Animation Studio. Estúdio fundado pelo governo norte-coreano em 1957. No começo, basicamente, eles produziam animações que serviam como propaganda do governo direcionado para o público infantil. Se vocês conhecem o desenho Squirrel and Hedgehog, vocês sabem o que eu tô falando. Mas em meados dos anos 80, ele começou a fazer trabalhos terceirizados para estúdios europeus, especialmente de França, Itália e Espanha, posicionando estrategicamente para ver a entrada de moeda estrangeira em troca de mão de obra barata. Não há ampla divulgação de quais obras oficialmente terceirizaram sua animação para a SEC Studio, mas entre eles a gente tem aquelas tristezas produzidas pela Mondo TV, entre elas o clássico The Legend of Titanic e Simba the King Lion. Pois é. E em contrapartida, a gente tem o filme Gandahar, Os Anos de Luz, que é do mesmo diretor de O Planeta Fantástico, literalmente da água pro vinho. Agora, uma recomendação de leitura muito interessante para quem quiser se aprofundar nessa história da SEC Studio é o livro Pyongyang, Uma Viagem à Coreia do Norte, escrito pelo quadrinista e animador canadense Guy Delisle, que é baseado na viagem de 2 meses que ele fez à Coreia do Norte para supervisionar o trabalho terceirizado da SEC por estúdio que ele trabalhava. Ele não a conta apenas com a experiência de trabalhar na SEC, como também conta a experiência de habilitar e visitar os principais locais da cidade. O livro tem uma versão em português disponível na Amazon e no site da editora, que eu não vou pôr o link porque eu não estou sendo patrocinado, mas é só vocês procurarem o que vocês acham. Sendo assim, no total tivemos 500 animadores trabalhando no filme, sendo 100 da Acon cuidando da parte de roteiro, storyboard, design de personagens e quadros-chave, e 400 da SEC cuidando dos quadros intermediários, arte final e composição, totalizando 500 mil de células de animação, o quíntuplo do padrão da época, e com Nelson Shin fazendo um total de 18 viagens para Pyongyang para supervisionar a produção do filme. A trilha sonora foi gravada pela Pyongyang Film and Broadcasting Orchestra. As fontes variam, mas a produção do filme durou na casa dos 7 e 8 anos para ser feito, e Shin investiu do próprio bolso em torno de 6,5 milhões de dólares. O filme teve sua estreia em 2003 no Festival de Annecy, que é o equivalente ao Festival de Cannes para filmes de animação, ao lado de obras tipo Destino da Disney, que é uma obra-prima, e chegou até a ganhar um prêmio. O filme também foi exibido em 2004 na Seoul International Cartoon and Animation Festival, recebendo o prêmio máximo, ou seja, a aclamação total da crítica. Em sua estreia nos cinemas no dia 12 de agosto de 2005, apenas 3 dias antes do 60º aniversário do Dia da Libertação Nacional da Coreia, o
filme foi lançado simultaneamente na Coreia do Sul e na Coreia do Norte em 57 cinemas diferentes, sendo 51 na Coreia do Sul e 6 na Coreia do Norte, tendo ainda por cima dublagem alternativa direcionada especialmente para o público norte-coreano por conta da diferença de dialetos. Porém, depois de toda essa saga envolvendo a produção do filme, em fim de semana de estreia, a bilheteria dele foi apenas de $140 mil. O total arrecadado no período de rodagem do filme foi em torno de $294 mil, tendo uma audiência de cerca de 70 mil pessoas. Ou seja, um flop colossal. Até hoje é debatido o porquê da bilheteria ter sido tão terrível. As principais hipóteses citam o fato de que as produções coreanas na época tinham muita dificuldade de concorrer com as japonesas e as hollywoodianas. Outras citam o começo do fim da Sunshine Policy, com os sul-coreanos rejeitando o filme por conta do envolvimento norte-coreano. E também acrescentam que por parte dos norte-coreanos, a acessibilidade ao cinema é restrita a apenas um grupo muito seleto de pessoas, de uma classe privilegiada. A minha hipótese é que o filme cometeu um erro estratégico ao ser lançado focado primeiramente no público doméstico, porque ele é zero atrativo para o público coreano, mas em contrapartida ele é muito chamativo para o público exterior, tanto que o próprio Nelson Shin falou que queria que o filme levasse a cultura e beleza coreana mundo afora de forma acessível para espectadores de todas as idades. Isso que eu tô falando vai ser em outro ponto muito importante que será debatido mais pra frente. Com o desempenho abismal do filme na bilheteria doméstica, nenhuma distribuidora teve interesse de lançar o filme no ocidente, e não houve nem mesmo interesse para lançar ele em home video ou transmiti-lo na TV, fazendo assim o filme se esvair completamente, e qualquer chance de distribuição do filme acabou com o fim da Sunshine Policy, desencadeada pela segunda crise nuclear em outubro de 2006, quando a Coreia do Norte fez novos testes de mísseis nucleares, e a eleição de um presidente da oposição que tratava a Coreia do Norte com maior rigorosidade. Ok, agora a gente vai entrar num trecho particularmente interessante do vídeo, porque vamos entrar no incrível campo da especulação, onde ninguém tem certeza de nada. Rebobinando a fita, eu falei que o desinteresse em lançar o filme no ocidente, muito menos lançar em home video ou passar ele na TV, que fez o filme se esvair completamente. Mas isso na Coreia do Sul, porque na Coreia do Norte a gente não tem informações para dizer se o filme continuou ou não sendo acessível normalmente por lá. Existem especulações que o filme pode ter passado ou na KCTV, que é o principal canal de TV da Coreia do Norte, ou mais provavelmente na Mansudai Television, que é um canal dedicado apenas para filmes, incluindo alguns estrangeiros reeditados, que tem um aplicativo para o Sunmin Tablet Computer, que é um tablet do governo. Também existem especulações sobre disponibilidade no Bang IPTV, que é basicamente uma TV box também do governo. Sobre um DVD do filme, as especulações ficaram levemente mais concretas porque o escritor e crítico de cinema Yohan Chong-hae, especialista em cinema norte-coreano e autor do livro North Korean Cinema, A History, não apenas citou o filme, como ele também afirma que adquiriu um DVD do filme no país, mas nada confirmado. Agora, o que não são especulações foram as exibições fechadas e as listagens breves em plataformas de streaming que rolaram com o tempo e só foram redescobertas tempos depois em pesquisas feitas pela comunidade. Entre elas, a exibição durante o Ottawa International Animation Festival de 2005 no Canadá, o Festival de Cinema Asiático da Universidade de Illinois North Theatre em Champaign em 2007, a exibição do Centro de Estudos Coreanos da Universidade de Michigan, no Michigan Theatre em 2009 e bem mais recentemente no Pyeongchang Inter-Korean Peace Film Festival em 2019. Além disso, o filme esteve disponível para assistir no site do Korea Creative Content Agency em meados de 2017 a 2019 e ele teve cerca de 3 mil views no total. Os negativos do filme estão na posse do Korean Film Archive, mas inacessíveis para o público. Também é notificado que o Ministério da Unificação também possui uma cópia do filme, mas não há confirmação oficial, e foi notificado que a Biblioteca Nacional da Coreia também teria uma cópia, mas depois de uma ampla pesquisa, aparentemente essa notificação foi rotulada incorretamente. Outra coisa interessante a se citar é que o filme tem uma página disponível na plataforma de vídeo on demand Filmdu, onde é possível botar se a gente quer ver o filme presente na plataforma. Algo interessante
obstante, é que o primeiro registro de alguém interessado em achar o filme foi o youtuber Old Classic Gamer, quando ele postou uma versão remasterizada do trailer do filme em agosto de 2020, cerca de um ano depois da última exibição registrada do filme, e antecedendo apenas alguns meses antes do vídeo do Blamington Horror. É dito que tanto o Old Classic Gamer quanto o Mike do canal All Things Lost, que é um dos maiores canais da comunidade gringa de Lost Media, cujo vídeo serviu de base para boa parte desse vídeo aqui, contataram o Nelson Shin por e-mail e ambos receberam respostas semelhantes, mais surpreendentes. Mas basicamente ele fala que depois do lançamento na Coreia, ele decidiu não distribuir o filme em nenhum tipo de mídia, visto que ele tem interesse em fazer o relançamento de um possível remake do filme, e que posteriormente a exibição de Empress Chang apenas se limitou a festivais de animação em locais especiais, ambos com um público muito restrito, então por isso que ele não pôde lançar o filme. Por muito tempo, o único material que a gente tinha são alguns screenshots do filme, alguns trailers, entre eles remasterizado pelo Old Classic Gamer, reportagens e entrevistas com Nelson Shin, e aparentemente alguns livros infantis com cenas do filme. E é basicamente isso. Saltando agora para outubro do ano passado, 2025, do absoluto nada, alguém no Yahoo Japan leiloou 2 DVDs screeners do filme. Um que possui o filme completo em baixa qualidade, direcionado para distribuidores japoneses, e outro que possui um sample de 25 minutos em qualidade alta, direcionado para distribuidores de língua inglesa. Ambos foram comprados pelo youtuber FireWist e passaram por um trabalho de restauração para usuários, Notelo e Emzozod, fazendo uma fusão das duas versões e melhorando a qualidade das cenas possíveis. Em 31 de dezembro de 2025, FireWist upou o filme completo e legendado em inglês em seu canal do YouTube, e depois de mais de 20 anos, Empress Chang finalmente ficou disponível ao grande público. Até que poucas semanas depois, a Acon Production descobriu que liberaram o filme no YouTube e fizeram um ataque de MCA que derrubou o vídeo por violação de direitos autorais. Eu não posso confirmar isso por conta da barreira linguística, mas segundo alguns comentários no Reddit, houve uma treta insana na internet coreana em relação a isso. Com um lado concordando com o ataque da Acon, porque para o filme seria pirataria, e se a intenção da Acon era não disponibilizar o filme ao grande público, ela deveria ser respeitada, e o outro defendendo o FireWist e os restauradores por estarem fazendo trabalhos de preservação, não apenas dada a natureza de mídia perdida, como também pelo que o filme representa. Até mesmo os artistas de Webtoon entraram na discussão. Mas o que importa é que a galera chutou balde opondo o filme no Internet Archive e em todas as plataformas de vídeo alternativa, tipo Dailymotion, Vimeo, OK, etc. Além de que o usuário Charles William I reupou o vídeo novamente no YouTube, e obviamente eu baixei no meu PC, ele tá na minha pasta de animes pirateados. Não contei isso pra Polícia Federal, pelo amor de Deus. Tá bom, agora que a gente finalmente encontrou o filme e ele tá da forma mais acessível possível, só sobra uma pergunta: o filme é realmente bom ou é mais daqueles casos de Lost Media de qualidade duvidosa? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, e juro que essa é a parte que eu mais estava indo empolgado para falar. Mas antes de continuar, eu só quero fazer um pedido para vocês. Como vocês devem imaginar pelos números do canal, eu não ganho nenhum dinheiro fazendo esses vídeos, e eles são bem demorados, principalmente nas partes de pesquisa e roteirização, e ele fica apenas como um hobby. Mas acontece que eu vou me formar no meio desse ano, e para esse canal continuar sendo viável, eu preciso de algum retorno monetário. E já que ainda está bem longe de monetizar, eu criei esse LivePix que você pode me doar literalmente qualquer quantia, que eu já agradeço muito, e todo mundo que me doar vai ter seus nomes creditados em algum momento no vídeo seguinte, beleza? Então vamos para a review. Olha, esse é um dos filmes mais surpreendentes que eu já vi na vida. Imagino que, assim como a maioria de vocês, eu não tenho familiaridade com animações coreanas. Sei lá, quando falam de animações 100% coreanas, o que exclui Solo Leveling e Guerreiros do K-pop, eu penso em Pororo Pinguim, Puka e o desenho daquele cachorro que só se fode na vida. Então eu realmente não sabia o que esperar vindo de 2 estúdios que só trabalharam em projetos de terceiros, e um deles ainda por cima da Coreia do Norte. A animação totalmente desenhada à mão é de cair o queixo, nem mesmo a qualidade oscilante do filme consegue ofuscar o quão visualmente belo é o filme com sua animação fluida e sua paleta de cores leve. Sem spoiler muito o filme, já que ele aprofunda muito mais a lenda do que o meu resumo nesse vídeo, acho que os 2 pontos mais altos do filme visualmente falando é no começo do filme, onde tem um incêndio e a animação do fogo e uma cena de batalha mais violenta do que eu esperaria para um filme desse tipo, e depois mais para casa dos 50 minutos quando a
gente tem uma outra cena de batalha, mas no caso seria a Batalha dos Peixes, num cenário subaquático. Mas é aí que a gente entra no ponto principal que eu quero debater em relação ao filme, e eu mencionei isso umas 3 vezes lá atrás. Apesar de ser uma animação coreana, adaptando um conto folclórico coreano, ele não segue a linha de O Conto da Princesa Kaguya, por exemplo, e sim o exato contrário. Na verdade, o filme tem uma pegada mais ocidental do que oriental. Eu deduzo que na verdade isso se deve muito essencialmente pelo fato do Nelson Shin, da Akon Production e até mesmo da Sex Studio até certo ponto terem toda a sua existência trabalhados apenas em filmes e séries animadas ocidentais. Isso culminando com o fato que o Nelson Shin tinha como objetivo principal fazer um filme que fosse mais similar para o público ocidental, fez com que esse filme carregasse diversas características e gimmicks presentes em filmes de animação ocidentais, principalmente da Disney da era da Renascença, no caso filmes lançados do final da década de 80 até o final da década de 90. O quesito que mais chama atenção são os famosos Animal Companions, tanto com animais não falantes como o Danshu, o cão, quanto com animais falantes como o Gai, o ganso e Teobong, a tartaruga, todos inspirados em animais de estimação que Shin teve durante a sua vida, apresentando personalidade própria e papéis importantes durante a trama. Apesar de estar presente no folclore original, aqui também é trazido aquele famoso conceito do backstory trágico durante a infância, onde o pai ou a mãe morreram ou pelo menos ficaram com a saúde de alguma forma debilitada. Além disso, o filme dá aquela amenizada na história que a Disney literalmente sempre deu, porque a história era trágica demais ou porque era sombria demais. Agora, algo não Disney que é completamente vinculado ao currículo da Akon Production é que alguns personagens, especialmente uma serviçal que é mais falsa do que nota de R$3, e a própria Xinjiang, são mais encorpadas, digamos assim, do que se espera para um filme livre para todos os públicos. Mas a gente tem que lembrar que foi a Akon Production que trabalhou no design da Vampira do X-Men. Não a dos anos 2000, que a internet inteira pilha, e sim a dos anos 90, que tem uma fanbase menor, mas ainda é muito grande. Quer dizer, não que a Disney e principalmente a Pixar não tenham feito algo parecido, não, vocês entenderam. Eu também não posso deixar de mencionar que a trilha sonora também é um banger que combina perfeitamente com o filme, e a dublagem, apesar de eu não saber qual elenco, também são perfeitas. Então a construção Disney do filme, em sua maior parte do tempo, traz uma vibe mais de Mulan. Na parte de baixo d'água traz uma vibe mais de Pequena Sereia, com exceção de uma cena que seria da própria Batalha dos Peixes que eu citei antes, que me lembra mais do que seria uma cena de fantasia, que é disparado um dos meus filmes favoritos da Disney, perdendo apenas para Alice no País das Maravilhas, obviamente, para os mais antigos do canal isso não é novidade, e talvez o Ratinho Detetive. Mas, como nem tudo são flores, apesar de toda a qualidade técnica impecável do filme, o roteiro dele é completamente falhado. O filme se enrola muito no primeiro ato, quase ocupando metade do filme com acontecimentos que não agregam em quase nada à história, sem demonstrar onde ele quer chegar, e em compensação o segundo e terceiro ato são completamente rushados a ponto da passagem do tempo não ficar claro se o salto se tratou de poucos dias a alguns meses. A gente vê exatamente como era a vida da Xinjiang antes da história, mas quando ela é levada até o encontro do rei desabrochando a flor de lótus, e principalmente quando ela é levada ao palácio subaquático do rei dragão do mar, a gente não vê praticamente nada. Existe um subplot que continua com o backstory criado para explicar como a mãe dela morreu e o pai dela ficou cego, mas com exceção de que ele talvez sirva para criar mais suspense na trama e mais cenas de ação, ele também não faria falta se a gente tivesse a presença de um filme mais contemplativo. Eu dou uma nota 7 para esse filme. Para fazer que esse vídeo seja o mais completo possível, eu tive que escavar bastante, porque esse é um caso bem low profile de Lost Media, porque apesar de ter sido listado em 2 vídeos do Blame It On Horror, tem pouquíssimos vídeos dedicados ao tema, e até o momento não há nenhum pós-descoberta do filme. E alguns vídeos são de canais ainda menores que o meu, então eu tenho que agradecer primeiramente ao Aim by Frame, que foi o primeiro canal a abordar esse tema com seu vídeo que serviu de base para um roteiro original, ao All Things Lost, que é o único canal de Lost Media mais famoso da comunidade que
fez vídeo sobre, que também agregou bastante, e aos canais Lost Mansion de 288 inscritos, Lost and Found de 49 inscritos e 99 Katanas de 7 inscritos, por terem trazido informações complementares, sendo que o Lost Mansion é o único canal BR até então que também fez vídeo sobre o tema. Os vídeos de todos estão na descrição. Então é isso, obrigado por ter visto o vídeo até o final. Esse foi de longe um dos vídeos mais difíceis de se fazer, porque a escavação e a pesquisa sobre ele foi redobrada, porque a parte 1 e a parte 2 são quase histórias distintas, além de que a parte 3 foi uma review do filme. Eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam, compartilhem com os amigos, e eu realmente gostaria que vocês comentassem o que acharam dessa saga toda. Eu leio todos os comentários. Espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e tchau.